Mas todo mundo me chama de Bel. Eu tenho 12 anos e atualmente estou no 7º ano, quase terminando, mas ainda estou no 7º ano. Comecei a ler com 5 anos. Eu lembro que a minha mãe sempre lia muito pra mim, lia muita história, quando eu era bebezinha mesmo, coisa de 1 aninho. A minha mãe perguntava pra mim, Bel, vamos ler uma história? Vamos, eu trazia uma história só? Não, eu trazia todos os livros da casa, eu tinha que ler tudo. E aí eu comecei efetivamente a ler, sempre tive muito contato com os livros, sempre gostei de história, sempre gostei de criar. Então eu sempre tive essa coisa com os livros. Aí eu comecei a ler com 5 anos de idade, eu tava fazendo, acho que era antes de eu ir pra escola, eu tava em casa sem fazer nada, falei, vou tentar ler. Surgiu assim a ideia, vou tentar ler. Peguei um livro, fiquei ali, juntei as letrinhas e tal. E eu gosto muito de ler, porque como eu já disse, desde pequenininha eu tenho esse contato com os livros, eu gosto de criar, eu gosto de imaginar, eu acho que os livros estimulam muito isso na gente, principalmente agora nessa era da tecnologia, das redes sociais, que a gente vê tudo sempre muito pronto, tudo muito ali na nossa cara, você não tem que usar a sua cabeça, não tem que trabalhar a sua mente para criar alguma coisa. Então eu acho que isso é uma das coisas que mais me motivam a ler. Você sabe? Olha, A cara dela. então, a minha escola não é muito forte deles, essa coisa da leitura. Eles até dão, assim, os professores dão livros paradidáticos, mas assim, muito pouca coisa, não sinto esse incentivo da escola. E já vi, não sei como são as outras, mas já ouvi relatos de outras escolas que também não incentivam. Ano passado eu estava em outra escola, não estava nessa que estou agora. O incentivo à leitura lá era melhor, que a gente sempre tinha que ler um livro por mês, mas ainda assim não era lá essas coisas, não tem tipo um programa de leitura, uma agenda, sabe? Não tem isso, então eu sinto muita falta de incentivo à leitura na escola, como eu já disse, né? Na era da tecnologia, as crianças estão lendo cada vez menos, estão imaginando cada vez menos, então isso é bem preocupante. E o seu? Os meus colegas, é difícil. Porque na minha sala, por exemplo, eu sou a única que gosta de ler. Eu vou pra escola com um livro todo dia, aí todo mundo fica me olhando assim, tipo, nossa, você tá com um livro e tal, porque ninguém gosta de ler, os professores passam livros pra ler, ninguém lê, aí fica todo mundo sem nota no trabalho, porque ninguém gosta de ler. Eles me veem com os livros assim, sabe, falam, nossa, que livro grande. Eu falo, gente, não é assim não. Aí ficam assim, nossa, mas é porque você... Eu falo, não, gente, vocês conseguem também, vocês só precisam de um empurrãozinho, só precisam de um incentivo aí. Porque tá complicado, viu? É difícil. É uma pergunta difícil, porque eu gosto de vários autores, assim. Não tem nenhum muito específico, mas eu sou uma pessoa que gosta bastante de livro antigo, de livro de época, sabe? Então tem os romancezinhos infantis juvenis de uma escritora chamada, é difícil o nome dela, é Frances alguma coisa Burnett, que eu não consigo pronunciar esse nome do meio aí, que é muito difícil. Eu gosto bastante, que ela escreveu O Jardim Secreto, ela escreveu A Princesinha, são 2 que eu gosto bastante. Com leitura, você disse que leva o livro todo dia pra escola, mas você prefere ler de noite, prefere ler de manhã, tem um limite de páginas, um mínimo de páginas que você lê diariamente? Então, a minha rotina de leitura variou bastante ao longo dos anos, mas atualmente eu levo o livro para a escola, né, que eu estudo no período da manhã. Então, sempre que eu tenho um tempinho ali, às vezes assim, rápido, aí eu vou lá, pego um livrinho, fico lendo. Na hora do intervalo, às vezes eu leio um pouco também. Então, eu leio bastante nesse período assim da escola e também bastante antes de dormir à noite, para desligar um pouco, parar um pouco, respirar, pra não ficar pensando no que vai acontecer amanhã, só ficar ali focando na história. Então, é mais ou menos assim, né? Já teve épocas que eu não conseguia ler de manhã, só conseguia ler de noite, já variou bastante, mas atualmente é assim. Eu acho que tem que considerar o gosto de cada um, tem que considerar, antes de adotar algum livro pra ler, conversa, por exemplo, com as crianças numa sala de aula, pergunta do que cada um gosta,
Às vezes você vai lá, quero decidir um livro só, mas às vezes os gostos são muito diferentes, vai sair um livro para cada aluno, às vezes 2 livros para uma sala só. E eu acho realmente que tem que valorizar isso, valorizar o gosto das pessoas. Porque uma pessoa que quer criar o hábito da leitura e começa por algo que não é o que ela gosta, ela já vai desistir. Então eu sempre falo, quando alguém me pede assim, como cria o hábito da leitura? Começa pelo que você gosta. Você pensa ali, alguns assuntos que você gosta. Eu gosto de fantasia, começa de fantasia. Não precisa começar assim, pá, na cara, vai aos pouquinhos. Mas eu acho que realmente tem que valorizar o que as pessoas gostam, o que, como vocês disseram, foi feito pra elas, porque senão não dá muito certo, não. Então, eu escrevo também desde os meus 5 anos, escrevo desde pequenininha. Assim que quando eu comecei a ler, eu já comecei a escrever, eu escrevi uns livrinhos em folhinhas de papel, fazia os desenhinhos. Nem sabia escrever direito ainda, mas já escrevi umas histórias curtinhas, era uma coisa de 3 páginas. Aí com 7 anos eu comecei a escrever pra valer mesmo. Escrevi um monte de livro, tenho acho que uma pasta inteira guardada com todos os livros que eu escrevi. São bastante, mas publicado mesmo, eu tenho e-books com 5 historinhas que eu escrevi ali com os meus 7 anos. E tenho também a edição física, que são todas elas. E a primeira história, que é uma história que a gente tem um carinho especial, assim, porque foi a primeira que eu escrevi mesmo, que eu escrevi até um pouco baseada em mim, porque naquela época eu tinha algumas questões ali na escola, eu não curtia muito ir, então eu meio que me representei ali na personagem principal, que ela achou uma solução pra que o fim de semana não acabasse. Quem nunca quis, né? Que o fim de semana não acabasse. Tem esse livro pessoal separado numa edição toda chique, toda... Qual é o nome dele? Anitta e o Dedo Mordido. E eu terminei ano passado, em dezembro, de escrever um livro maior que eu tava escrevendo desde 2021. E, assim, é um livro que eu me baseei nele pra escrever no meu mundo imaginário, as coisas que passam na minha cabeça. Então, as personagens principais são fadas, tem todo esse contexto dessa fantasia, dessas jornadas, assim. Então, várias coisas que eu escrevo têm referências aos meus gostos na época, com a idade que eu tava. E as minhas ideias vêm da forma mais aleatória possível. Porque, por exemplo, eu tava uma vez viajando de avião, tava ali na janelinha observando, a gente tava em cima das nuvens. Aí eu vi ali, falei, nossa, pum, desceu a ideia, surgiu Angelina e o Mar de Nuvens, uma das histórias que tá nos e-books e no livro físico, com todas as histórias completas. E recentemente eu também tive uma ideia pra outra história, que eu tava fazendo absolutamente nada da minha vida, tava assim, era o fim de semana, eu tava assim, pum, falei, gente, que genial. Eu catei o gravador do celular, comecei a gravar ali eu falando. E a minha rotina de escrita é uma coisa assim, ela não é muito organizada, digamos assim. Eu escrevo quando me desce uma ideia, quando vem inspiração, eu vou lá e mas eu já dei pausas muito grandes na escrita, por exemplo. Tem uns que tinha aqui, por exemplo, nesse livro que eu concluí ano passado. Eu já fiquei meses assim sem escrever e retomei depois, tanto que eu até perdi o fio da meada, tinha que voltar às vezes e ler o que eu tinha escrito antes, mas é isso. Então, eu sempre tive uma energia mental muito grande, então às vezes eu gostava muito de gravar vídeo, de fazendo aleatoriedades, enfim. E aí, sempre gostei de ler, né? Aí no início a ideia não era ser exatamente influenciadora, era mais eu gravar os meus vídeos, fazer uma coisa que eu gostava, falar minha opinião sobre os livros, ler as histórias, que eu sempre gostei também. Só que aí acabou durando, eu acabei gostando dessa coisa de colocar no Instagram e colocar no YouTube e fazer toda essa parte ali da influenciadora mesmo. Então acabou ficando e estamos aqui até hoje. Consegui fazer parceria com editoras, faço atualmente parceria com a Livraria Leitura tem 2 anos já. Eu já entrevistei autores e eu também fui chamada para compor uma mesa na Bienal do Livro desse ano, no Espaço Infâncias, que foi super legal. E é isso, essa coisa assim, abre muitas portas pra gente mesmo e eu sempre tento aproveitar isso da melhor forma possível. Sim, eu acho que isso é interessante. Eu não lembro de ter lido algum livro assim.
Acho que já, mas agora eu não tô me lembrando, porque eu leio muita coisa ao mesmo tempo, leio muita coisa seguida. Mas essa coisa de imaginar o personagem, cada um imagina de um jeito diferente. Às vezes, mesmo que tenha a descrição ali, você imagina... Eu uma vez estava lendo um livro, eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu estava lendo um livro, aí eu imaginei uma personagem de um jeito. Aí mais pro final do livro apareceu realmente a descrição dela de como ela era, e não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado. Só que eu não conseguia tirar a minha ideia da cabeça, a minha ideia de como a personagem era. Então eu acho que isso é muito legal, porque aí dá liberdade pro leitor imaginar como o personagem é, se é dependendo das características do personagem e tal, se é um personagem mais alto, se é mais baixo, a cor do cabelo, a cor do olho, a cor de pele, enfim, eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que essa coisa de ter contato com a leitura desde pequena sempre estimulou muito a minha imaginação, a minha criatividade, que é uma coisa que eu sinto muita falta nas crianças hoje em dia, porque eu vejo que as crianças estão brincando cada vez menos, estão cada vez menos aproveitando a infância de uma maneira geral. Então as minhas brincadeiras sempre foram criativas, né? Eu tava na escola, ali no parquinho, fazia umas brincadeiras meio doidas, as crianças ficavam tudo mirando assim, ela é doida. E por causa desse contato mesmo com os livros, com o mundo criativo em si. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. Me ajudou também a ter... Como eu leio bastante, eu tenho muita facilidade em, por exemplo, na escola. Exercícios de interpretação de texto eu faço numa boa, muita gente tem dificuldade. Mas como eu já tenho esse hábito da leitura, para eu compreender um livro, eu preciso saber interpretar, preciso entender o que o autor quis passar com aquela história. Então, me ajuda bastante nesse contexto também. Um livro chamado Diário de Pilar, que é sobre uma menina que viaja ao mundo numa rede mágica que o avô dela deu pra ela. Então, tem vários livros. Tem na Grécia, na Amazônia, no Egito, em Machu Picchu. Tem acho que na África, na China e na Índia. São esses os 7. Também tem peça de teatro, eu já assisti. As 2 peças de teatro que fizeram eu assistir. E é muito legal, porque além de ser uma história muito boa, em formato ali de diário, as ilustrações são maravilhosas. É cultura também, viu, gente? Porque você aprende as coisas lá do país. Muita coisa que eu nem fazia ideia. Mesmo conhecendo um pouco da cultura do país, eu olhava e falava, gente, eu não sabia disso. Então é muito legal, é ótimo pra quem é curioso, pra quem gosta de aprender.